E quando vos orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Evangelho de Mateus 6, do 5 ao 8. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei Dubiel. E se você é novo por aqui, eu quero te pedir um favor. Deixa o like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso não vai custar nada para você. E você vai ajudar com que esta mensagem abençoe a muito mais pessoas. Então, por esse texto que ora lemos, nós vamos aqui elucidar para você 2 erros que não podem ser cometidos na hora de orar para que a oração seja respondida por Deus. O primeiro erro é a hipocrisia. Quando orares, não useis de hipocrisias. Jesus está dizendo que algumas pessoas, quando elas iam orar, elas ficavam em pés na sinagoga ou no canto das praças para serem vistos pelos homens. Então essas pessoas, elas estavam usando de hipocrisia, porque elas queriam impressionar as pessoas com a oração. Até hoje nós vemos pessoas que, na hora de orar, elas querem impressionar a outras pessoas, né? Impressionar. Então, quando uma pessoa, ela com a sua oração, ela quer impressionar a outrem, ela está usando de hipocrisia. E esse é um erro que pode ser cometido na oração, que impede que Deus responda à oração. Vemos que a pessoa que usa de hipocrisia na hora de orar, essa oração não será respondida, porque no final do versículo 5, o que Jesus diz? Ele diz que essas pessoas hipócritas que buscavam ser vistas por outras pessoas no ato de orar, elas já tinham recebido a sua recompensa, porque a recompensa dela seria com que as pessoas ficassem impressionadas com ela, né? As pessoas dissessem assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa de oração, é uma pessoa que ora, veja como ela ora, ela está ali no canto da praça, enquanto todo mundo está cuidando dos seus afazeres, essa pessoa está ali orando, está buscando, né? Então, ela tentava impressionar. Então, isso é hipocrisia. Esse tipo de oração Deus não responde. E no versículo 6 do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai recomendar a maneira certa de orar. A maneira certa é a pessoa entrar no seu quarto e fechar a porta e buscar ter uma intimidade com Deus, em secreto. E o texto diz assim que Deus que vê em secreto vai recompensar essa pessoa. Então nós vemos aqui no versículo 6 a diferença da oração. Se lá no versículo 5, aquelas pessoas hipócritas buscavam impressionar outras pessoas
e isso seria a recompensa dela, Deus não ia recompensar. Agora no versículo 6, Jesus ensina a maneira certa de orar, que é em secreto, entrar no quarto, fechar a porta e ter uma intimidade com Deus. E Deus que vem em secreto vai recompensar. Essa oração é respondida por Deus quando nós buscamos uma intimidade com Deus. E quando se fala de intimidade, é intimidade, né? Intimidade você não conta para ninguém. É entre você e a pessoa, né? Então, se nós temos intimidade com Deus, é eu e Deus. Eu não preciso contar para ninguém. Assim como uma pessoa que vive dentro de um casamento, ela não pode estar contando a sua intimidade com a pessoa amada, com o seu cônjuge. Ela não pode estar contando para outras pessoas sobre a sua intimidade. Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, é entre nós e Deus. Nós não temos que estar contando para ninguém, para tentar impressionar outras pessoas. Então aqui tem recompensa. Nessa orientação de Jesus, o versículo 6 termina: e o teu Pai que vê em secreto te recompensará, ou seja, vai responder a tua oração. E o versículo 7, Jesus ele vai falar de um outro erro que deve ser evitado para que a oração seja respondida. O erro é: não useis de repetições, né? Então Jesus fala: quando orardes, não useis de repetições como os gentios. Então, aqui nesse período de Jesus aqui, que Jesus esteve na terra, havia muitos tipos de pessoas que oravam aos deuses estranhos e usavam de muitas repetições. Então Jesus está orientando que aquele que serve a Deus não deve usar de vãs repetições. Aquelas pessoas, os gentios que oravam aos deuses estranhos, elas gastavam tempo, levavam tempo repetindo a mesma coisa, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo, né? Mas repetindo, porque elas entendiam assim: se repetissem bastante, o seu Deus ia ouvir e atender. Com Deus não funciona assim, porque antes de nós orarmos, antes de nós pedirmos algo para Deus, Deus já sabe que nós estamos precisando. Então Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Então, vãs repetições é um erro que não deve ser cometido, né? Então, repetindo a mesma oração. Isso não quer dizer que hoje você pede algo para Deus e no dia seguinte você volte a pedir. Não. O que Jesus está dizendo aqui é que na mesma oração você não precisa gastar tempo, horas, pedindo a mesma coisa. Não é isso, né? É isso que Jesus não quer, porque a oração fica sem sentido, né? Então, quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, falando com Deus. Então, no ato de orar, é o momento de nós termos intimidade com Deus, abrirmos o nosso coração, derramarmos a nossa alma perante Deus na oração, porque Deus sabe daquilo que nós temos necessidade. É interessante que o texto não diz assim que Deus sabe daquilo que nós queremos. Tem coisas que nós queremos, mas que nós não necessitamos. Deus, ele está pronto a atender às nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós necessitamos e vai atender. A melhor maneira de você saber que está necessitando de algo é quando na oração você chora por aquilo. Você derrama a tua alma. Você desata em lágrimas diante de Deus. Essa é a melhor demonstração que você está necessitando. E Deus vai responder esse pedido. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa investir tempo em intimidade com Deus. Tu, porém, entra no teu quarto e fechada a porta, você pode ter momentos maravilhosos em oração com Deus, em intimidade com o Deus que você serve, porque Ele vai responder a tua oração. Então, que esses dois erros possam ser evitados, né? Que nós não venhamos, através da oração, querer impressionar outras pessoas. Não,
porque os que fazem isso será a sua recompensa. E também não vamos usar de vãs repetições, repetindo. Não. Nós vamos falar com Deus. E aquilo que nós temos necessidade, nós vamos derramar as nossas lágrimas diante de Deus, porque Ele vai responder às nossas orações. Deus está ouvindo a tua oração. Talvez você tenha pensado assim, que Deus não está ouvindo a tua oração. Isso não é verdade. Eu estou aqui para dizer para você, continue orando, porque Deus está ouvindo a tua oração e a resposta está chegando. Tome posse em nome de Jesus. Invista tempo em oração, porque orar é falar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus, com o Senhor do universo, com aquele que pode todas as coisas, o Deus que abençoa a tua vida e a tua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos. Que no ato de orar, Senhor, nós possamos ser espontâneos, ser verdadeiros, fugir da hipocrisia e das vãs repetições, entrarmos no nosso quarto e buscar intimidade contigo, ó Deus do universo, derramar as nossas lágrimas diante de ti, porque o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos e está pronto a responder às nossas orações. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Que a bênção de Deus esteja sobre você.